Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai continuar com o continente africano, né? Mas pegando uma perspectiva um pouco distinta do que nós vínhamos trabalhando, tá? A gente vai começar com as atividades econômicas. E óbvio, né, que o continente africano ele vai ter todos os setores da economia, primeiro, segundo, terceiro setor, em suas ordens de funcionamento, mas o grau de importância do primeiro setor frente aos outros ele acaba tendo muito destaque, tá beleza? Por quê, gente? Porque, sabidamente, o continente africano ele vai ser muito rico em diversos recursos naturais, tá? Galera, esse mapa aí ele não está em português, mas dá para entender, né, o que ele vai traduzir aí, vai trazer para a gente, tá? A gente vê que o continente africano como um todo, ele vai ser muito baseado na exploração de recursos que são considerados como matérias-primas, tá? Sejam elas matérias-primas minerais, sejam elas matérias-primas vegetais, né? Sejam elas matérias-primas produzidas pelo ser humano através da agricultura ou da pecuária, tá? Mas a gente vê que, como um todo, nós temos um continente lotado de uma dinâmica baseada nas commodities. Lembra? Lembra comigo o que é commodity? Commodity, galera, vai ser toda aquela matéria exportada, vai ser toda aquela matéria vendida em uma escala global, tranquilo? Que vai ter a sua cotação pautada através da Bolsa de Valores. Ou seja, o preço dessas mercadorias, ele segue, né, uma ordem única mundial, beleza? E as exportações da África, do continente africano, independente do país, ela vai ser muito baseada nesses produtos, tá? Como nós vemos ali. Olha só, galera, alguns países do norte da África tendo o petróleo como a grande fonte, né, o gás natural. Uma galera mais para o chifre da África tendo café, tendo chá, tendo produtos que vão vir de uma agricultura. A gente tem os espaços, né, mais ao sul ali, ó, a área central, sul, com diamante, com ouro, com cobre, beleza? Nós temos também, né, na parte mais ao norte, o algodão sendo plantado. Enfim, a gente consegue ver em destaque que as economias africanas elas têm um PIB muito dependente dessas exportações. Show de bola? E quando o quesito, né, é analisar o grau de importância desses países frente aos demais, tá? A gente vai dar destaque para 3 países dentro do continente africano, beleza? São eles, Nigéria, África do Sul e Egito, tranquilo? Esses países acabam tendo, né, ao longo do tempo, uma economia que ela é baseada nos produtos primários, claro, mas ao mesmo tempo esses países conseguem fazer todo um desenvolvimento que vem na base dessa indústria. A base dessa indústria não, né? A base desse setor, tá? Criando algumas indústrias. Por exemplo, a indústria petroleira ou petroquímica, tá? A indústria metalúrgica, elas vão surgindo nesses espaços e contribuindo para que eles se tornem as principais economias do continente, beleza? A gente vê ali, ó, a Nigéria em primeiro lugar com 397 bilhões de PIB, tranquilo? A gente tem a África do Sul em segundo lugar com 368 bilhões de PIB. Lembra que a África do Sul também faz parte do BRICS, daquele grupo de países que o Brasil está integrado? Então, a África do Sul aparece em segundo lugar. A gente vai ter o Egito, ó, galera, em terceiro, com 250 bilhões de PIB. Tranquilo? E a evolução, né, ao longo do tempo dessas taxas médias de crescimento dos países. Tranquilo? Hoje, quem cresce um pouco menos é a Nigéria e os outros países vêm num crescimento bem mais avançado que o território nigeriano. Show de bola? Uma outra coisa importante, galera, é entender que a agricultura também tem um papel fundamental dentro do território africano, beleza? Mas não é aquela agricultura que você está habituado a ver no Brasil. Aquela agricultura altamente moderna, aquela agricultura lotada de máquinas, insumos, agrotóxicos, sementes modificadas e tudo mais. Não é essa agricultura que
vai ser o principal ponto agrícola do continente africano. Mas a gente tem as plantations, é isso mesmo, galera, plantation, lá do passado, lembra? Então, muitos esquemas parecidos com essa plantation, tá? Sendo desenvolvidos. E o que a gente vai ter dentro dessa plantation? Cara, uma produção que acontece, né, em latifúndios, beleza? Uma produção que tem uma mão de obra extremamente barata, uma produção em monocultura, uma produção que busca quem? O mercado externo, as exportações, tá? E é interessante a gente ver que ainda hoje, olha só, estou olhando aqui no relógio, 2020, galera, a gente tem vários países altamente dependentes desse sistema. Show de bola? Isso está ligado naquele processo histórico que a gente discutiu do imperialismo, tá? Quem implementou todo esse processo de plantation, por exemplo, dentro do continente africano, foram os europeus, tá? Por conta das faixas climáticas existentes ali, tá? Uma outra coisa importante, galera, é que essas produções, seja ela uma produção de extrativismo mineral, seja ela um extrativismo vegetal, seja ela uma produção agrícola, tá? Ela vai buscar quem? Ela vai visar quem? Como eu acabei de falar na plantation. Ela busca o mercado externo, galera, beleza? Ela busca o mercado de exportações. Show de bola? Buscando países da Ásia, buscando países da América como Estados Unidos, buscando países europeus como a Alemanha, tá bom? Integrando cada vez mais esses espaços. Vamos lá. Olha só, galera. Aí nós temos, né, a África subsaariana, tá? E as economias, né, dependentes dessas exportações primárias. Olha só, gente. Olha como os países, né, basicamente, dentro dessa África subsaariana, dessa parte abaixo do Saara, vão ser altamente dependentes das exportações. Ó, os verdinhos representam a matéria-prima mineral, tá? Nós vamos ter os que estão em vermelho, né, representando as agriculturas, né, os modelos agrícolas voltados para uma produção tropical. Nós temos o petróleo aparecendo em amarelozinho, tá? E nós temos exportações pouco significativas em muitos dos países, principalmente no chifre da África, que representa a parte mais pobre e mais problemática, ainda com muitos conflitos do território. Tranquilo? Vamos dar uma sequência aqui. Um outro processo, né, que a gente vê é da indústria crescendo cada vez mais, principalmente em alguns lugares, tá beleza? Por quê, galera? Essa indústria, ela é principalmente voltada para abastecer o mercado interno. Ela é uma indústria têxtil, ela é uma indústria de alimentos, tá? Ela não é uma indústria com um desenvolvimento que abarque as exportações. Podem ter produtos exportados? Podem, mas ela é basicamente para o mercado interno, tá? A gente vai viver um sistema dentro desses países que ainda não é de uma indústria extremamente moderna, que não é de uma indústria muito técnica, com muitos robôs, com muitas máquinas, mas sim uma indústria que ainda depende demais da mão de obra, tranquilo? Depende demais das pessoas trabalhando dentro desses processos, tranquilo? E por último, mas não menos importante, a gente vê, né, o setor terciário dentro desses países, tá? Serviços, comércio, tá? Ele entra no setor terciário e ele vai ser importantíssimo para o PIB dessas nações. Por quê, galera? Porque muitas pessoas, elas acabam não tendo condições, né, ou acabam não trabalhando na indústria ou não trabalhando na agricultura. E elas vão ser direcionadas, né, para trabalhar no terceiro setor da economia, através dos serviços mais variados possíveis, tá? Tendo uma importante contribuição para o PIB. Mas um destaque que fica aqui para a gente é muito parecido com o que acontece aqui no território brasileiro. Que é o quê, galera? A informalidade de vários serviços. Muitas pessoas trabalhando em feiras informais, muitas pessoas trabalhando como camelôs, muitas pessoas vendendo os seus produtos sem ter uma associação com alguma empresa, uma carteira assinada ou qualquer coisa do tipo, beleza? O serviço informal, ele faz muito parte, né, desses lugares mais periféricos no planeta. E a gente se enquadra nessa periferia. Quem já pegou trem, quem já anda de ônibus, quem vive na rua, circulando pelo espaço, consegue perceber isso facilmente. A quantidade de trabalhadores informais que nós vamos ter dentro, né,
do nosso território e também essa é uma verdade do território africano. Show de bola? Galera, a gente se vê numa próxima aula, tá? Qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem perguntar para mim. Na aula ao vivo ou presencial, a gente troca aquela ideia sobre o assunto. Até mais, beijão e tchau, tchau.